A natureza é magnífica, nela vemos belíssimas paisagens. Mas às vezes nem tudo são um mar de flores, pois podem acontecer alguns desastres naturais, mas no Brasil isso é mais difícil de acontecer. Então vamos falar sobre o mais comum, as enchentes. Nela você pode adquirir doenças, perder casa entre os outros. Mas ainda assim, se todos tomarem cuidado, podemos parar com a poluição. Uma inundação, de modo geral, pode ser entendido como resultado da concentração da água de chuva em excesso que não pode ser absorvida por solo já saturado e outras por formas de escoamento. As enchentes que causam danos às pessoas basicamente ocorrem por três motivos: entubamento/canalização, construções em áreas de preservação permanente, APS, e impermeabilização do solo. As três causas são culpa, direta ou indiretamente, do poder público. Resposta: existem três tipos de inundação. Inundação fluvial, quando ocorrem fortes chuvas que causam o transbordamento da água de rios e lagos. Inundação marítima, originada por grandes ondas e ressacas. Inundação artificial, causada por falhas humanas, como rompimento de barragens, acidentes na operação de comportas, entre outros. As principais causas estão relacionadas à impermeabilização do solo, construções irregulares, disposição de lixos em terrenos baldios ou em locais sem estrutura adequada. Em zonas urbanas, as chuvas elevam o nível dos rios e causam transbordamentos, enchentes e deslizamentos de terra, colocando em risco vidas humanas e gerando prejuízos econômicos. Agora com isso as alunas Maíra Francine, Clara Beatriz e Maria Cecília vão falar um pouco mais sobre essas enchentes/inundações. Espero que tenham gostado da minha parte. Vejo vocês em breve. Por favor, não deixem a poluição se espalhar. Cuide do nosso planeta. Obrigado. A água da chuva se acumula pois não tem meios necessários para infiltrar e assim escoam com maior rapidez. Além de problemas estruturais e também problemas orçamentários municipais, já que essa verba geralmente é escassa. A vegetação tem um papel primordial para a retenção das águas da chuva, com capacidade de reter até 85% do volume da água, porém são cada vez mais escassadas nas cidades. Melhoria do sistema de drenagem, galeria e bueiros, solução estrutural e projetos de construção e recuperação de áreas verdes são imprevisíveis para amenizar o impacto dos enchentes. Leptospirose, hepatite A, hepatite E, doenças diarreicas, tifoide e cólera. As enchentes que causam danos às pessoas basicamente ocorrem por três motivos: entubamento/canalização, construções em áreas de preservação permanente, APS, e impermeabilização do solo. As três causas são culpa, direta ou indiretamente, do poder público. Resposta: prática humana responsável pelas enchentes é o desmatamento, principalmente em áreas localizadas nas proximidades das margens de um rio. Essa vegetação é responsável por segurar as águas que se expandem ou reduzir a sua velocidade. Quando a chuva chega no espaço urbano, a água cai sobre no solo impermeável e não consegue se infiltrar. Nossos canais e rios estão canalizados. Essas águas, em grande quantidade e velocidade, escorrem para as sarjetas e galerias, que não conseguem suportá-las. Apesar das chuvas estarem realmente mais frequentes, as enchentes e os alagamentos não ocorrem por causa dos fenômenos naturais, mas sim pela falta de planejamento urbano. Muitos deles foram canalizados e substituídos por asfalto, um material que é impermeável e não absorve a água da chuva. Há vários tipos de inundações. Inundações repentinas, bruscas ou enxurradas, que ocorrem em regiões de relevo acentuado, montanhoso, como na região sul do país. Acontecem pela presença de grande quantidade de água no curto espaço de tempo. São frequentes em rios de zonas montanhosas com bastante inclinação, vales profundos e muitas vezes as águas de chuva arrastam terra sem vegetação devido aos deslizamentos nas margens dos rios. A grande quantidade de água e materiais arrastados representam, à medida que escoam, grande poder destruidor. Chuvas fortes ou moderadas, mas duradouras, intensas, também podem originar inundações repentinas, quando o solo esgota sua capacidade de infiltração.
Inundações lentas ou de planície. Nas enchentes, as águas elevam-se de forma paulatina e previsível, mantêm-se em situação de cheia durante algum tempo e, a seguir, escoam-se gradualmente. Normalmente, as inundações são cíclicas e nitidamente sazonais. Exemplo típico de periodicidade ocorre nas inundações anuais da bacia do Rio Amazonas. Ao longo de quase uma centena de anos de observação e registro, caracterizou-se que, na cidade de Manaus, na imensa maioria dos anos, o pico das cheias ocorre em meados de junho. Por hoje é só, obrigado.